O ano era 2018, mas especificamente no final do ano. Muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Minha mente estava cansada, no limite. Eu precisava de um tempo para me recuperar. Acho que o que eu menos queria era encarar a realidade que eu me encontrava naquele momento. E foi nesse momento da minha vida que eu encontrei Sword Art Online. A plataforma ou site que eu usei na época tinha uma opção bem legal que era poder filtrar os animes pelas letras iniciais. Acredite, meus olhos foram passando letra por letra, até que caiu no S, e eu cliquei para dar uma olhada. E por aí foi, acabou que eu parei no nome que fosse chamativo e ao mesmo tempo simples, para eu não ter problemas com perda de memória caso fosse mencionar um anime em algum lugar para algum amigo, colega, etc. E não deu em outra. Sword Art Online. Ali que minha mente parou e eu cliquei. Lembro exatamente de ter lido a sinopse e ficado bem interessado pela obra. Mas como estava ciente que teria que ver legendado, já que eu já tinha dado uma pesquisada e vi que não tinha dublagem na época, eu já tinha tido contato com alguns animes legendados antes. Por isso eu sabia que seria difícil eu assistir mais de um episódio por dia, porque tinha que ler muito rápido e ao mesmo tempo prestar atenção nas cenas em si. Eu baixei o primeiro episódio e comecei no mesmo dia. Confesso que durante toda essa maratona eu ficava voltando várias vezes em vários momentos dos episódios, só para pausar e ler o que estava escrito. Sim, eu realmente tinha bastante problemas em assistir coisas legendadas. Eu não conseguia mesmo me concentrar. Então um episódio que era para durar 20 minutos, durava 40, porque eu estava sempre voltando para ver a cena e depois ler. Obviamente foi bem cansativo no início, mas com o tempo eu peguei o jeito. Sim, eu fiquei encantado com aquela ideia de estar preso em um jogo de realidade virtual aumentada e ter que subir os 100 andares de Engrade. Sim, eu fiquei traumatizado com a morte da Sati. Só não chorei porque eu meio que me contive ali. Sim, eu fiquei de coração partido com o episódio da Lisbeth. E aquela cena final do episódio 14? Ah, eu lembro bem. Eu lembro que entrei em desespero. Meu coração só faltou pular pra fora. E a luta do Eugênio versus Kirito? Cara, facilmente uma das melhores da temporada. Mas o que mais me marcou nessa primeira temporada não foi a luta contra o Glyn Eyes, muito menos o Skull Reaper, e sim a tentativa frustrada do Kirito, em escalar a Árvore Mundo sozinho. O segundo arco da série, Fairy Dance. Foram tantas emoções ao longo da temporada, mas essa é facilmente a minha preferida. Foi a partir dessa cena no anime que eu percebi o quanto as atitudes e a forma que o Kirito escondia seus verdadeiros sentimentos, medo e até impotência em vários momentos, refletia no meu eu daquela época. A ideia é que no mundo virtual você se sente forte, mas na vida real se vê fraco. No entanto, no fim das contas, essas duas versões de si mesmo, virtual e real, se revelam essenciais para uma descoberta. Uma força interior, uma vontade, uma versão sua que não foge mais, mas encara os desafios de frente. Assim que eu terminei a primeira temporada, eu fui direto para o YouTube, procurar vídeos sobre a obra. E foi então que eu descobri a má fama e haters de Sword Art Online. Ok, eu fiquei bastante ressentido com o fato de ter achado tantos vídeos falando que a obra era ruim e que se perdeu, que perdeu seu potencial e todo esse blá 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 que a gente que é fã já está acostumado a escutar. Bom, eu fui assistir a segunda temporada com expectativas baixíssimas, porque eu tinha visto alguns vídeos e comentários de pessoas falando que era horrível e que fugiu muito da proposta inicial da obra. E confesso que inicialmente eu concordei com essas frases, mas com o passar dos episódios eu me senti completamente empolgado com a trama de Phantom Bullet. Tipo, tudo foi incrível quando vi pela primeira vez. O novo visual do Kirito, que agora estava com cabelos longos e vários traços femininos, é muito descolado. É muito foda.
Aí junta o visual maneiro e sabre de luz. Cara, a Sinon e o próprio Gangue Online, eu fiquei fissurado real com isso. A única coisa que não gostei muito foi a Asuna não ter participado mais do arco, mas é compreensível ela não estar presente com tanta força aqui como no primeiro arco, já que o foco era a gente se aprofundar nos traumas dos protagonistas, né? Pelo menos os protagonistas da vez, que era Kirito e Sinon. O arco Phantom Bullet é crucial para o desenvolvimento de Kirito e Sinon porque coloca ambos diante de seus traumas mais profundos e os força a enfrentá-los de maneira significativa. A relação entre os dois não apenas fortalece os laços entre ambos os personagens, mas também os ajuda a superar suas inseguranças e medos. Kirito entra no Gangue Online, o GGO, para investigar Death Gun, um misterioso jogador capaz de matar pessoas na vida real ao derrotá-las no jogo. No entanto, ao se aprofundar na missão, ele se vê confrontado com um trauma que evitava há muito tempo. A culpa pelas mortes que causou na Laukin Coffin durante o incidente de Saul. O arco Phantom Bullet obriga o Kirito a encarar o peso real de ter matado para sobreviver. Com a ajuda de Sinon, ele consegue verbalizar essa culpa e entender que, apesar de ter matado, ele não é apenas um assassino. Ele fez o que foi necessário para proteger os outros jogadores. Sinon serve como um espelho para ele, pois também carrega um trauma relacionado à morte, permitindo que ele veja a sua própria dor de uma nova perspectiva. Sinon tem um passado marcado por um evento traumático. Quando criança, ela matou um assaltante que ameaçava sua mãe e outras pessoas no banco. Esse evento a deixou com uma fobia extrema de armas de fogo, afetando sua vida no mundo real. Para tentar superar esse medo, ela entra no GGO, onde assume a identidade de uma atiradora fria e precisa. No entanto, sua fachada começa a ruir quando Death Gun surge, despertando seu pânico e insegurança. O Kirito aqui em Phantom Bullet desempenha um papel fundamental na jornada de superação de Sinon. Ele a faz perceber que sua força não está em negar seu medo, mas em aceitá-lo e seguir em frente. Além disso, ele mostra a ela que o ato de se defender e proteger os outros não faz dela uma assassina, dissipando a culpa que a assombrava. O que torna o relacionamento de Kirito e Sinon tão impactante é que ambos refletem as dores um do outro. Kirito precisa aceitar que matou para salvar vidas, enquanto Sinon precisa reconhecer que seu ato de matar não a define como um assassino. Eles se ajudam a reconhecer a humanidade um no outro, fortalecendo-se para seguir em frente. No final do arco, Sinon consegue confrontar Kyojin Shikawa, um dos cúmplices de Death Gun, no mundo real, mostrando que não está mais presa pelo medo, embora ainda o sinta. Kirito, por sua vez, sai do GGO com um entendimento mais profundo sobre as consequências de suas ações no Sword Art Online. Tudo isso em Sword Art Online me causou tantas emoções. Era algo que eu precisava de verdade naquele momento. Eu estava mentalmente debilitado na época, preso em coisas que eu tinha feito no passado e simplesmente não conseguia me perdoar. Preso em meus próprios erros e fraco demais para seguir em frente. Depois de ter conhecido o Sword Art Online, eu raramente senti outras vezes esse nível de emoção, pertencimento e apoio. Sabe aquele sentimento que de certa forma te alivia, que é quando você percebe que não é o único a passar por certas coisas? Embora pareça algo fácil e rápido de se concluir sozinho, uma mente perturbada, ansiosa e com depressão em nível preocupante jamais teria paz para chegar nessa conclusão por si só. A internet foi a realidade que usei para ser quem eu era de verdade, sem medo de ser julgado, porque lá eu podia me expressar. A internet foi o apoio que eu tive quando não havia ninguém disposto a ajudar um garoto estranho
a passar por uma barra difícil. Afinal, creio que os homens que estão assistindo esse vídeo vão concordar sem problemas comigo, né, que a sociedade em geral exige muito que nós, homens, sejamos fortes o tempo todo e não devemos chorar ou sentir demais, porque isso é coisa de garota e você é um homem. E quando você demonstra o mínimo de fraqueza, eles te jogam pedras e pedem para que você seja forte e homem de verdade. Aí você reprime seus sentimentos e não se abre para mais ninguém sobre o seu interior, porque isso seria ser fraco, e você não pode ser. Na internet eu conseguia me defender, sem meu corpo travar, sem sentir que algo estava me sufocando, sem sentir o pânico e a ansiedade tomar conta de mim por completo. E é por Sword Art Online abordar essas coisas desde o seu início que é tão especial para mim. Uma das melhores coisas que poderia ter acontecido foi eu ter conhecido Saul. E a obra ter, de certa forma, me encorajado a fazer muitas coisas que eu evitava por temer demais. Sim, esse não é só mais um vídeo de Sword Art Online no canal do Mote. É um desabafo, uma carta aberta para todos que estão aqui assistindo meus vídeos e apoiando o canal. Espero que eu tenha conseguido deixar claro o quão agradecido eu sou por ter conhecido Sword Art Online. E aí, como é que foi sua experiência pessoal com Sword Art Online? Essa obra também te ajudou ou ajuda em algum momento difícil? Deixe nos comentários. Enfim, não sei se tudo o que eu falei teve o efeito que eu queria, mas, apesar de tudo, ainda é você.